Eu queria que você comentasse um aspecto aqui desse fenômeno. Você falou da elite intelectual ultrapassada, a gente poderia falar também da elite cultural, da forma com a qual a cultura é usada por esses grupos para ganhar legitimidade. E outro dia eu vi uma cena que me chamou muito a atenção. É uma coisa que sempre me incomodou, mas essa cena para mim foi um símbolo. Eu vi um sujeito passando numa bicicleta com uma caixa de som, dessas que são comuns no Rio de Janeiro, né? A caixa de som que tem a mesma potência de um trio elétrico, e estava tocando uma música que eu acho que a gente poderia dizer que é um hino de glorificação à insurgência criminal, né? Inclusive parece que vários desses compositores são, entre aspas, funcionários das facções, e são essas músicas que tocam naqueles bailes no morro onde os traficantes vão com os fuzis. E esse sujeito nessa bicicleta, em pleno dia, num bairro bom do Rio de Janeiro, a música falava de crime, violência sexual, cheia de palavrão, falava de arma. Ele passava perto de um local onde estava uma viatura com 2 policiais. Eu fiquei pensando, o que se passa na cabeça, né? Qual é o sentimento que um policial desse tem quando vê passar um sujeito desse? Que eu não sei, eu não conheço a situação, esse detalhe. Mas o fato dele estar passando ali, tocando aquela música, poderia até ser ali em si um sinal, né? Uma convocação para alguma coisa. Mas sem saber de nada disso, eu como pai, como cidadão, só escutar aquilo que estava sendo tocado ali, para mim aquilo em si já é uma violação do meu direito, né, e aí só para complementar, eu vejo esse estilo musical hoje aceito com naturalidade pela fina flor da nossa sociedade. São músicas que às vezes tocam em festa de 15 anos de meninas das melhores famílias do Rio de Janeiro. E as pessoas não percebem o que tem por trás daquilo ali. Lembra que a gente falou que esses grupos armados criminais, eles combinam técnicas de coerção e cooptação para agir de forma direta e indireta na população, agindo sobre 4 eixos de esforços? O segundo eixo de esforço é a redefinição do padrão cultural, sociocultural. Então, de forma empírica, mas com muita maestria, eles identificam forças culturais importantes. Então, por exemplo, se a gente pegar no Complexo de Israel, o avanço do protestantismo é uma força muito significativa, que, na verdade, a gente, por negligência e por inépcia, nós não percebemos como isso poderia ter sido utilizado para refrear o crime. E aconteceu justamente o contrário. Determinado grupo armado identificou aquilo ali e acabou monopolizando aquilo. Então, assim, a religião, uma manifestação cultural legítima, né, extremamente importante, ela foi apropriada, ela foi capturada quando a gente se refere ao Complexo de Israel. E lembrando que o Complexo de Israel, salvo melhor juízo, são 134 mil habitantes. Tá? Agora, quando a gente pega uma outra manifestação cultural legítima e muito importante, é o funk. O funk no Rio, o pancadão aqui em São Paulo. O funk, como eu falei, é uma manifestação cultural legítima, mas ele foi capturado por esses grupos armados, também negligência nossa, né? Nós permitimos com que esses atores eles capturassem o funk. Então, o funk hoje nas comunidades, sobretudo os bailes funks, o baile funk originalmente era utilizado para venda de droga, às vezes para venda de produto de carga roubada, às vezes a cerveja vendida ali era carga roubada. Há uma associação daquela atividade ilícita, a venda de droga, com a economia informal. Então, na porta do baile funk tem ali o churrasquinho de gato. Mas hoje, o principal papel do baile funk é fazer apologia à atividade criminosa. Então, a letra da música, aí a gente entra em outros estilos, o corte de cabelo, são as indumentárias, a exibição da arma de forma ostensiva. Então, a menina vai para o baile funk hoje, o objetivo dela, a aspiração dela é pegar o garoto que está com um fuzil. Se não pegar o garoto que está com um fuzil, ela pega aquele que está com a pistola. E o cara que está com um fuzil, ele pega quem quiser. Então, aquilo ali faz a apologia ao crime, aquilo ali ofere um status muito relevante para aqueles membros das organizações criminosas, quem ingressou naquela hierarquia criminosa.
Na América Latina, isso é vulgarmente conhecido como narcocultura. Mas eu particularmente prefiro um termo cunhado pelo coronel Mário Sérgio Duarte, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele fala, gente muito boa, ele fala em ideologia de facção. Então aquilo ali promove um senso de pertencimento, que pretere até, muitas vezes, o lucro da atividade criminosa. Um senso de pertencimento, uma identidade, não é isso? Então, isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo. E, sobretudo, porque tem um apelo muito grande. O funk tem um apelo muito grande, sobretudo para aquelas legiões de jovens que se sentem obliteradas por sistemas socioeconômicos estagnados. Tem um autor norte-americano chamado Geoffrey Demarest. Ele tem uma citação que eu acho muito bacana. Ele fala que as crianças constituem a arma secreta das forças anti-Estado. As crianças das favelas constituem a arma secreta das forças anti-Estado. Um estudo realizado já há alguns anos, até cito esse estudo no livro Guerra Irregular, comparou, um estudo feito sobre crianças em situação de violência armada organizada que não guerra. Então levantou que no conflito entre palestinos e israelenses, entre 1987, ano de início da primeira intifada, e 2000, ano que antecedeu a segunda intifada, ou intifada de Al-Aqsa, morreram no conflito 467 crianças. No mesmo período, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, morreram 3.937. E lá a gente admite como sendo um conflito armado, aqui não, que a gente finge que não é. Israel tem 10 milhões de habitantes, Gaza e Cisjordânia cerca de 5 milhões, 15 milhões. Rio de Janeiro tem 16, 17 milhões. Então, assim, equilibrado. Então, observa, se considerar o mesmo período, né, e um período em que estava acontecendo a intifada, né? A gente pegar lá, morreram 467, no Rio de Janeiro, 3.937. Então, essa questão, quando a gente entra para esse aspecto cultural do processo de construção da territorialidade, é muito importante. E aí, quando o que nós deveríamos ter um esforço orquestrado de todas as igrejas protestantes, né, que tem uma penetração cada vez maior nessas comunidades, servindo de anteparo moral, ético contra o crime, você vê muitas vezes por negligência nossa, como aconteceu no Complexo Israel, justamente o ator armado no estatal capturando essa força em proveito próprio. Isso é um fenômeno, o Rodrigo Pimentel fala muito sobre isso, que eu ainda não consigo compreender direito, como a religião, uma religião cristã, se associa à insurgência armada. E aí eu fiquei pensando, bom, no Oriente Médio a gente tem a religião muçulmana associada à insurgência. É esse o paralelo correto? Qual é o processo aí? Se eu estivesse falando da insurgência jihadista, eu não ia estar falando de narcocultura nem de ideologia de facção. Eu ia estar falando de uma interpretação ultrarradical das leis islâmicas. Tá? Mas a lógica é a mesma. Como é que para a gente pode parecer assim, um troço totalmente sem sentido. Como é que a religião cristã, ela encontra uma interseção com a atividade criminosa? Isso tem a ver com a legitimidade. Essa é a questão fundamental. Porque a legitimidade nesses espaços segregados, a legitimidade do Estado, ela vem sendo corroída há décadas. Se a gente for olhar a realidade do Rio de Janeiro, o quadro do Rio de Janeiro, se a gente for realmente fazer um histórico, a gente vai voltar ao final do século XIX. Algumas comunidades no Rio de Janeiro são remanescentes de quilombos. Tem até um livro chamado Do Quilombo à Favela, não me recordo o nome do autor, me desculpa. Então a gente está falando de um problema que tem mais de 130 anos. Então a legitimidade do Estado vem sendo solapada há 130 anos nesses locais. E em termos práticos, o que é legitimidade? É o morador olhar para o policial, por exemplo, e identificar no policial o certo, o bem, o correto. E olhar para o criminoso e identificar no criminoso o errado, o mal. Né? Quando a legitimidade começa a se degradar, a se deteriorar, essa distinção começa a não ficar clara na cabeça do morador. Então, para muito morador, quando a tia dele ficou doente, ele pediu
Ele chegou na esquina, embora a UPA seja custeada pelo Estado, o profissional de saúde da UPA seja pago pelo Estado, a ambulância seja colocada ali com dinheiro público, mas quando a minha tia ficou doente, eu cheguei na esquina e pedi para um cara armado de fuzil. Então, quem socorreu a minha tia, quem providenciou a ambulância para minha tia foi aquele sujeito armado com fuzil. Muitas vezes, aquele criminoso é cria da comunidade. Então, ele chama a moradora de tia, a tia chama, a moradora chama o criminoso de menino. Então, essa distinção entre o certo e o errado, ela vai sendo degradada, vai se tornando difusa. Então, a partir desse momento, na cabeça, o que pode parecer estranho para a nossa percepção, na percepção do morador, acaba sendo uma coisa natural. Até mesmo porque, ao longo de décadas, a única presença efetiva do Estado nessas comunidades foi por meio do seu braço coercitivo, foi por meio da polícia. Então, é o Estado entrando e resultando em troca de tiro, em violência. O morador quer paz, ele quer tranquilidade. E ele não está muito preocupado se quem vai oferecer aquela tranquilidade é a polícia ou é um ator não estatal. Então, ele tem demandas sociais legítimas. Da mesma forma que ele quer a justiça. Ele não está muito preocupado se quem vai fornecer para ele a justiça é o Estado ou um ator não estatal. O que ele quer, no final das contas, é a justiça. Eu acho que esse é um grande perigo para o Estado, porque à medida que a situação de criminalidade piora, esse sentimento de que não me interessa quem vai fazer a justiça. É lógico. Eu só quero justiça. É lógico. Isso vai se espalhando, né? É lógico. Porque o nível de indignação, de insegurança fica tão grande. Agora, a gente já encaminhando para o final, deixa eu lhe fazer uma pergunta difícil. Qual é o papel das Forças Armadas nesse cenário que a gente está descrevendo? Vamos lá. Se a gente observar na América Latina como um todo, o emprego das Forças Armadas na luta contra o crime organizado tem sido inócuo. Tá? Por que isso? Porque eu volto àquela estrutura conceitual. A gente tem duas caixinhas, a da segurança pública e a da segurança nacional. A minha estrutura conceitual só oferece isso. Então, sempre que as Forças Armadas são requeridas, ou têm sido requeridas, se a gente pegar a história recente do Rio de Janeiro, desde 1994... Tá? O senhor está se referindo às GLOs. As operações de GLO. Tá? Você pega as Forças Armadas dentro da caixinha de segurança nacional, né, os seus ativos, né, o seu soldadinho, o seu tanquinho, o seu helicópterozinho, e joga dentro da segurança pública. Então, na verdade, você está empregando as Forças Armadas como uma reserva das forças de segurança pública. O problema, eu repito, a gente tem que ter uma concepção de segurança multidimensional. E aí as Forças Armadas, porque segurança dimensional envolve segurança pública, segurança nacional, segurança comum, né? Aquela articulação, o melhor exemplo de segurança comum é a OTAN, né? Que vários países compartilham um problema comum de segurança. E é o caso do crime organizado transnacional na América Latina, especificamente na América do Sul. E também uma perspectiva de segurança humana, né? Com suas sete vertentes. Então, esse tem sido, vamos dizer assim, uma forma de que as Forças Armadas, por essa limitação conceitual, ela tem sido invariavelmente empregada de forma errada. Então, se o Estado brasileiro tiver uma concepção multidimensional, sistêmica, orquestrada de todas as suas capacidades, não tem dúvida que vai. Tem merenda para todo mundo, né? Inclusive para as Forças Armadas. Mas aí elas vão ser empregadas naquilo que elas vão obter mais eficácia, né? Enquanto a gente estiver tratando esse problema tão somente como um problema de segurança pública, ou seja, um problema de polícia, a gente vai continuar numa situação, não vou nem dizer patinando ou marcando passo, porque senão a gente não estaria saindo do lugar. Não, a gente está caminhando para o precipício a passos muito largos, né?